Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, né? Que começando aí mais uma semana, dia 26 de abril, né? E nós vamos pedir ao Papai do Céu para nos proteger, para abençoar nossa semana, que tudo corra conforme a vontade dele, né? Que nada de ruim nos aconteça. Pedimos também pelo fim dessa pandemia, né? Pela paz no mundo, né? Muita saúde para todos. Então vamos lá. Pai amado e Pai querido, nós viemos aqui nesta manhã te pedir. Fica conosco, Senhor, nos abençoando, nos protegendo de todo mal. Amém. Bom, para começar, eu vou iniciar aqui, gente, com a aula de ciências, certo? Que começa na página 170 e vai até a 175, ok? Terá só leitura, tá? Explicação, né? Por conta desse conteúdo que é um pouco extenso, né? Um pouquinho grande, eu vou ter que gravar 2 vídeos, certo? Esse de ciências e o outro com aula de português. Sendo que ciências, como não vai ter tarefa aqui no livro, a tia vai passar no caderno. Então, depois eu bato foto e coloco lá no grupo, tá bom? Vamos lá. As plantas e os seres vivos. No Brasil, existem comunidades que vivem próximo aos rios, que extraem recursos do ambiente para seu sustento. Ou seja, eles retiram da natureza aquilo que eles precisam para se alimentar, né? Essas comunidades são chamadas ribeirinhas, tá? Na Amazônia, os moradores da comunidade Jamaracá se alimentam dos peixes, né? E de tudo mais que eles retiram da natureza, né? No caso, a mandioca, batata doce, milho, enfim, tudo que eles plantam, né? Aí tem a imagem, né, deles na comunidade. Você vê que todos trabalham juntos, todos se ajudam, né? Os moradores das comunidades, né, pessoal, dessa comunidade que foi citada acima, Jamaracá, utilizam as folhas de uma palmeira, conhecida como curuá-pichuna, para cobrir suas moradias. Tá vendo aí? O homem tá já na confecção aí de um telhado para a casa dele, né? Da moradia. Ele usando aí as palhas da palmeira, né? Com esses exemplos, podemos perceber que o ser humano utiliza as plantas para diversas finalidades. Alimentos, bebidas, roupas, combustíveis, móveis, entre outros produtos, podem ser feitos a partir de partes de algumas plantas. Muitas vezes o ser humano extrai da vegetação nativa do ambiente, né, onde eles vivem, as plantas que precisa. No entanto, também cultiva plantas para obter os materiais de que necessita. É o que veremos a seguir. Extrativismo vegetal. Olha só. Como vimos na página anterior, os moradores das comunidades ribeirinhas obtêm da vegetação nativa muitos materiais de que precisam para construir casas, barcos, fabricar móveis. A retirada das plantas ou de parte delas, né, da vegetação nativa, ou seja, da vegetação que não é cultivada, é chamada extrativismo vegetal, certo? Vou até grifar aqui, porque a gente vai precisar disso. Vamos lá. Do caule da seringueira, o ser humano extrai o látex, material utilizado para a produção de borracha natural. Tá vendo aí? O látex. Utiliza em balões de festa, né? Utilizado
em balões de festas, por exemplo, tudo que é de borracha, né? Das folhas da carnalbeira é possível extrair uma cera que é utilizada em diversos alimentos, tintas e medicamentos. Além da carnalbeira, outras plantas fornecem óleos que podem ser utilizados na fabricação de medicamentos, de alimentos, né? Como os óleos de coco, de dendê e girassol. Ó, tá vendo aí? Tudo retirado da natureza. Página 172, o cultivo. Veja a fotografia abaixo. O que a pessoa da fotografia acima está fazendo? O que é que ela está fazendo, gente? Olhem aí para a imagem e respondam. O ser humano pode cultivar as plantas para obter matéria-prima e alimentos em geral. O cultivo de plantas é realizado em hortas, pomares e plantações. Aí tem a definição, pessoal, de todos esses lugares. Ó, aqui tem explicando o que são hortas, o que são os pomares, cada um cultiva uma coisa diferente. Vamos ver. As hortas são locais nos quais se cultivam plantas como alface, agrião, cenoura, né? Ou seja, as verduras que a gente come. Os pomares são locais onde se cultivam principalmente plantas frutíferas, né? Laranjeira, macieira, limoeiro e videira, né? Ou seja, são as plantinhas, as árvores que nos dão os frutos. Aí aqui tem, falando sobre uma horta comunitária, certo? E na página 174, vem falar também sobre hidroponia. Vamos ver o que é isso. Se você fosse plantar um vegetal, onde você o plantaria? Ao responder a esta questão, geralmente lembramos de locais que têm solo como vasos ou terrenos, né? Solo que a gente também conhece por terra, né? Outro nome. No entanto, algumas técnicas permitem que plantas como alface, rúcula e morango sejam cultivadas sem o uso de solo. A hidroponia é uma dessas técnicas. Imagine plantas sendo cultivadas em tubos plásticos por onde circula uma mistura de água e nutrientes. Essa é a técnica da hidroponia. Isso. Hidroponia, certo? Nela, as raízes das plantas ficam em contato com essa mistura, que fornece os nutrientes para o desenvolvimento da planta, né? Que é preciso. Até agora conhecemos as hortas e os pomares. No entanto, a maior parte dos alimentos produzidos no Brasil é cultivada em plantações. As plantações ocupam terrenos de grandes dimensões, nos quais geralmente são cultivadas plantas do mesmo tipo, como milho, soja, né? As plantas cultivadas em plantações podem ser utilizadas diretamente na alimentação ou como matéria-prima na indústria de alimentos. O arroz, por exemplo, é utilizado diretamente na alimentação. Já a soja pode ser usada como matéria-prima da fabricação de óleo, leite e suco, por exemplo. Aí temos ainda a página 175, que é o finalzinho da explicação. Aqui, pessoal, na página 176, 177, tem aí o passo a passo de como fazer uma horta vertical. Se vocês quiserem fazer, tá bom? Eu sugiro que façam, que é bem legal, né? As plantações também podem fornecer matéria-prima para outros tipos de indústrias. O algodão, por exemplo, é utilizado para fabricar tecidos, né? Já a cana-de-açúcar é utilizada para produzir alimentos e combustíveis. Vocês sabiam que a gasolina que o papai usa lá no carro, na moto, é extraído da cana-de-açúcar? Pois é. Há também as plantações que fornecem madeira para a produção de papel e de móveis. Aí nós temos o passo a passo, né? Como é fabricado. Aí temos o seguinte:
Florestas de eucalipto, né, são cultivadas pelo ser humano. Aí tem uma plantação de eucalipto muito linda, né, lá em São Paulo, isso aí. Os eucaliptos são cortados e os troncos são levados para as indústrias. Aí tá a imagem de um caminhão já prontinho para levar as madeiras, né, os troncos dos eucaliptos para a indústria. Nas indústrias, a madeira serve de matéria-prima para a produção de papel. Aí você já está vendo as bobinas de papel em uma indústria, né? Foi fabricada através de onde? Através de quê foi fabricado esse papel? Através da madeira, certo? O lápis que a gente usa, o caderno, as folhinhas que vocês usam, né? Tudo é extraído da madeira, certo? Então, aguardem um pouco, tá? A tarefinha já estará lá no grupo, a foto, para vocês copiarem no caderno e responder. E aqui em português nós temos sinais de pontuação. Aí temos um texto, ok? Lá embaixo tem 3 palavrinhas com seus significados. Na página 23 já começa uma perguntinha, umas questõezinhas fáceis de responder relacionada a esse texto que vocês vão ler, tá bom? E na página 24, continua também sobre o texto, né? Aí vamos até só a 24, isso. Só até a 24. Vamos lá. Qual o título do filme apresentado na página anterior? Aí nós temos aqui a imagem de um filme, né? Onde você vai colocar no item A o nome desse filme, tá? Tem aí na imagem, bem na capa. Item B. Você teve vontade de assistir a esse filme depois de ler o texto da 4ª capa do DVD? Comente com os colegas. Letra C. Que animais são citados no texto na 4ª capa do DVD? Vamos lá. Leia um trecho do texto da 4ª capa do DVD e assinale com X a alternativa correta. Muita diversão para toda a família quando Kermit, o sapo, Miss Piggy, animal e toda a turma dos Muppets saem em uma turnê mundial. O autor do texto está perguntando se haverá diversão para toda a família quando os Muppets saem em turnê. O autor do texto está afirmando que haverá diversão para toda a família quando os Muppets saem em turnê. O autor do texto está em dúvida se haverá diversão para toda a família quando os Muppets saem em turnê. Qual sinal de pontuação foi utilizado para finalizar a frase apresentada no início da atividade? Contorne a resposta correta. Bem no comecinho. É um ponto final, um ponto de interrogação, um ponto de exclamação. Lembrando que o ponto final é usado no final de uma frase afirmativa ou negativa, tá, gente? Então, aqui a pergunta deixa eu ver. Foi utilizado para finalizar a frase apresentada no início da atividade, né? Essa frase aqui, tá? Ó, essa aqui, tá falando dessa aqui. Então, qual é o ponto que tem lá no final? O sinal de pontuação que tem lá no final dessa frase? Eu estou vendo um ponto final, é isso? Será que eu estou enganada? E na página 24, gente, também sobre o texto, tá? Não tem muito o que explicar, não, porque a gente vai ter que ler o texto para poder responder sobre ele, não é isso? Então, leiam, tá? Na dúvida, qualquer dúvida, estou lá no nosso grupo, no WhatsApp, vocês já sabem, é só me chamar e perguntar tudo que precisar, tá bom? Então, vou lá, beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã.